Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus, fala conosco, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações, porque eu creio, meu Deus, que nessa noite o Senhor já está tocando, Deus, amolecendo corações de pedra. O Senhor está também reanimando corações tristes. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio que a tua presença aqui faz tudo isso. Por isso eu te peço, Deus, que através desse texto, desse relato de milagre, o Senhor fale conosco em nome de Jesus. É o que eu oro e já pela fé te agradeço. Amém. Queridos, a minha mãe é mineira, que ela não me ouça dizer isso, porque ela morou tantos anos no Rio de Janeiro, que ela gosta de dizer que é carioca, mas ela é nascida mesmo em Minas Gerais. E eu passei minha infância indo nas férias para Belo Horizonte, então eu sei apreciar um bom queijo, queijinho Minas, aquele queijinho de trança, né? E tudo que é relacionado a queijo, minha mãe aprendeu a fazer queijo Minas, então eu passei a infância comendo queijo Minas. E aí, eu me lembrei de uma historinha que diz que o mineiro estava andando pela praia e encontrou uma lâmpada mágica. E aí esfregou a lâmpada, saiu o gênio da lâmpada de dentro. Aí o gênio disse: olha, você já sabe como é o negócio aqui, tem 3 pedidos, faça logo os pedidos que você me libertou, eu quero viver minha vida. Aí o mineiro chega e diz: opa, é conosco mesmo, né? Primeiro pedido, eu quero um queijinho Minas, que eu estou com saudade do meu queijo Minas. Aí o gênio olhou, ficou impressionado e disse: rapaz, sinceramente é a primeira vez que alguém me faz um pedido desse. Você podia ter pedido um carro, você podia ter pedido uma viagem, você podia ter pedido joias para a sua esposa. Você quer um queijo Minas? Ô seu gênio, leva mal não, só que eu preciso de queijinho. Aí deu um queijo para o rapaz, aí ele comeu aquele queijo. Ok, você tem mais 2 pedidos. Aí o segundo ele disse: olha, você não me leva mal não, mas eu quero outro queijinho Minas. Aí o gênio disse: rapaz, espera aí, agora é demais, você está fazendo pouco caso do meu poder e da capacidade que eu tenho de te dar qualquer coisa, mas é você quem sabe, está aqui o seu queijo Minas. E aí o gênio ficou curioso para saber agora o 3º pedido do rapaz, e ele disse: ok, faça o seu 3º pedido, mas preste atenção, é o último. E ele chega e diz: ô seu gênio, dá uma Ferrari vermelha, que eu gosto daquele carro, me dá uma Ferrari. Aí o gênio: ah, finalmente, tchum, num passe de mágica a Ferrari apareceu, coisa mais linda. E o gênio, antes de ir embora, disse: ô seu mineiro, vem cá, me tira só uma curiosidade aqui. Como é esse negócio? Você pediu um queijo, pediu outro queijo, e agora, por fim, do nada, você pediu uma Ferrari? Aí ele: ô seu gênio, é que eu queria mesmo, era um 3º queijo, mas fiquei com medo de eu ficar com raiva de mim e pedir a Ferrari. E o camarada comeu o queijinho de Minas. Mas por que eu contei essa história? E você deve estar se perguntando: como é que o sujeito vai contar uma piada? Porque, queridos, a gente ri para não chorar, porque às vezes a gente trata Deus como um gênio da lâmpada. Às vezes a gente passa por situações difíceis, onde Deus se transforma para nós em um gênio mágico, um gênio da lâmpada mágica. Ele deixa de ser o Senhor do universo, dono de todas as coisas, autor da vida, e ele se diminui dentro da nossa compreensão e passa a ser um doador de desejos pessoais.
É ou não é verdade? Chega em época de Natal, aí Deus vira Papai Noel. A gente continua sempre nessa dinâmica de estar pedindo aquilo que a gente quer, que a gente acha que precisa. E cada um de nós aqui tem questões sérias na vida que precisam mesmo da intervenção de Deus. Precisam daquela chegada que faz toda a diferença e que depois você olha para trás e diz: meu Deus, o Senhor esteve aqui e agiu porque era isso que eu precisava que acontecesse. Todos nós temos momentos assim. Todos nós precisamos de um milagre. Claro que o milagre é muito mais do que um queijo de Minas. O milagre às vezes é uma cura, o milagre é uma restauração de um relacionamento quebrado, o milagre é a libertação de uma adicção, de um vício, de um mau hábito. O milagre é a situação que está difícil e que precisa ser resolvida e você não sabe mais de onde virá o socorro ou a solução, humanamente falando. Nós sempre estamos entrando e saindo dessas situações onde o milagre se faz necessário. Lemos um texto onde aconteceu o milagre, a gente chama esse texto de o milagre do azeite. E eu quero trazer uma palavra para a igreja, para que nós não sejamos nécios, ou seja, para que a gente não se transforme em eternos principiantes, amadores da fé, né? Pessoas que não têm o conhecimento necessário. Uma palavra de instrução, para que nós possamos viver na expectativa do milagre, sem transformar Deus no gênio da lâmpada mágica. O meu objetivo hoje, lendo esse texto, é que o Senhor nos dê o entendimento de como nós podemos viver esperando este milagre do qual tanto precisamos, sem ao mesmo tempo transformar Deus na nossa mente, na nossa compreensão, no gênio da lâmpada mágica. E a atitude dessa viúva, do contexto em que ela está inserida, nos vai ensinar 4 atitudes que nós precisamos ter para esperar o milagre de Deus de uma maneira saudável, deixando Deus no lugar soberano que pertence a Ele. Primeira atitude, você vai comigo lá no versículo 1, quando ela chega e diz o problema para Eliseu, o profeta. Ela diz: Eliseu, o teu servo, o meu marido, morreu. Ele temia ao Senhor, como você sabe, mas agora um dos credores está querendo levar os meus filhos como escravo. Veja bem, esta mulher está perfeitamente consciente de qual é o problema. Ela sabe dar nome ao problema. Ela sabe dizer exatamente qual é a necessidade que faz com que ela precise de um milagre. Às vezes nós nos achegamos a Deus sem saber exatamente o que a gente está pedindo. A gente joga uma rede como quem quer pescar no atacado, o que vier é lucro. Mas com Deus, queridos, nós precisamos ser específicos. Sabe por quê? Tem um propósito. Porque quando a gente diz: Deus, o meu problema é esse, vai ficar muito marcado quando Ele trouxer a resposta. É ou não é? Pensa comigo. Quando Deus agir, quando o milagre vier no tempo dEle, mas a situação se resolver e você sabia exatamente qual era o problema, qual era a situação, você diz: foi Deus, porque eu pedi por isso, especificamente por isso. Esta mulher sabia: o meu problema é uma crise financeira que está fazendo com que os meus filhos vislumbrem a possibilidade de serem vendidos como escravos para pagar uma dívida que o meu marido finado deixou. Ela sabia precisamente o que era. Mas não é só isso. Ela, além de saber do que se tratava, ela também sabia para quem pedir socorro. Porque ela poderia ter ido conversar com o credor em primeiro lugar. Ela poderia ter ido pedir um empréstimo para pagar as dívidas, mas não. Diz o texto que ela chegou e foi falar com o profeta de Deus. E a pergunta que é: na sua necessidade de um milagre, para quem você tem pedido ajuda? Dia de quarta-feira à noite é fácil, a gente pede ajuda para Deus. Mas e na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado? Porque domingo também é, de certa forma, fácil. É ou não é? Mas durante a semana, para quem nós temos pedido a ajuda prioritária? Quem tem sido a nossa fonte de socorro primária? Ela correu aos pés do profeta porque sabia: este homem intercede diante de Deus em meu favor.
Me ajude, Senhor, é o que ela estava dizendo. Uma outra atitude, e eu gosto desse texto, é muito rico desses detalhes. Se você seguir, o Eliseu diz assim, ó: diga-me o que você tem em casa. Essa pergunta, queridos, é linda, porque é a mesma pergunta que Deus fez para Moisés, quando Moisés estava para ir libertar o povo no Egito, um grande milagre pelo qual o povo vinha orando há anos, cativeiro egípcio, e Moisés é então chamado por Deus para ir libertar o povo. E Deus olha para Moisés e diz: é você que vai lá. E Moisés diz: Senhor, mas eu mal sei falar direito, eu não tenho condições de atender a isso. Senhor, tem certeza que sou eu? Deus diz assim: tenho certeza, Moisés. Aí ele diz: mas como que eu vou fazer isso? Aí Deus diz a mesma coisa que Eliseu falou aqui. Deus pergunta: o que é que você tem nas mãos, Moisés? E o que ele tinha nas mãos? O cajado. E Deus diz: é com esse cajado aí, não é com uma vara mágica que você vai achar ali por trás da rocha, não é com um cetro de ouro que eu vou mandar fundir para você, não, é com a sua vara pessoal, é com o cajado pessoal que Moisés dava na cabeça das ovelhas mais rebeldes que se distanciavam, é com esse instrumento seu que eu vou lhe usar e fazer grandes maravilhas. O profeta chega para essa mulher e diz: o que é que você tem em casa, mulher? Porque é a partir do que nós temos que Deus opera, é a partir daquilo que Ele já nos deu, que às vezes a gente não está vendo, às vezes a calamidade é tão grande que a gente não está enxergando, mas é a partir daquilo que Ele já nos deu que Ele opera, e que, diga-se de passagem, que Ele talvez já esteja até operando. Olha ao seu redor, veja o que você tem. Se você não tiver nada, você tem pelo menos uma coisa: fé. E a fé é necessária para a próxima atitude, que a próxima atitude agora está na resposta da mulher. Quando ele diz: o que é que você tem em casa? Olha o que ela diz: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Isso nos ensina o seguinte, que muitas vezes, no meio da pindaíba, no meio do problema, nós assumimos uma postura negativa. Ela poderia parar a frase ali, ó: tua serva não tem nada, ponto final. Ela podia ter parado ali, porque a situação dela era muito difícil. Veja lá se ela ia lembrar que tinha uma vasilha de azeite em casa. Ela podia ter dito: eu não tenho nada, eu estou aqui pedindo ajuda, meus filhos estão prestes a ser vendidos como escravo, você ainda pergunta o que eu tenho em casa? Atitude essencialmente negativa ia dizer o seguinte: não tenho nada e ponto final. Mas ela não para no negativo. Ela diz: eu não tenho nada, além de uma pequena vasilha de azeite. Vamos assumir uma atitude positiva, queridos. Estamos esperando o socorro de Deus, estamos esperando o milagre de Deus, vamos pedir a Deus que nos dê fé para abrir os nossos olhos e ter uma atitude positiva. Senhor, eu estou precisando de uma grande cura, eu não tenho nada. Opa, não, de repente eu tenho sim alguma coisa, eu tenho um telefone aqui que eu posso ligar, eu tenho um amigo da igreja a quem eu posso recorrer. Senhor, eu estou precisando de ajuda, o que é que eu tenho? Eu não tenho nada? Não, eu tenho alguém que me socorre. Percebe, queridos, como a gente sempre tem algo. Então vamos deixar de lado esta pena de si próprio, este discurso negativo de dizer: não me resta mais nada. Em nome de Jesus, se não lhe restar mais nada, eu lhe digo que ainda resta a sua fé no Deus Todo-Poderoso, e diga-se de passagem, isso é mais importante do que todo o resto. Aleluia. Quinta e última atitude, eu falei 4, né? Acabei achando mais uma. Quinta atitude. O profeta diz para que ela vá e peça outras vasilhas emprestadas. E aqui deixa eu te dizer um pouquinho do dado histórico aqui. Naquela época não existia despensa, onde o sujeito tinha vários depósitozinhos e saía estocando as coisas em vários depósitos. Não, tinha vasilha do azeite, tinha vasilha dos grãos, tinha vasilha de água, ponto. Naquela época, sociedade agrária, sociedade de subsistência, ou seja, plantava para comer o que plantava, tinha essas vasilhazinhas do dia a dia. Se a mulher pede uma vasilha emprestada
e alguém empresta a vasilha, é porque esta vasilha que está sendo emprestada está vazia. Percebeu isso? Aí o profeta diz: dá uma olhada nas tuas vizinhas aí e vê quantas iguais a você também não tem mais nada na despensa. Cheio de vasilha vazia aqui. Vai lá e pede tantas quantas você conseguir, que Deus vai fazer um negócio maravilhoso aqui. Quando nós esperamos o milagre, porque a nossa situação está muito difícil, uma atitude saudável, queridos, é olhar para trás e ver que a fila está enorme. É olhar para trás e ver que tem gente necessitada tanto quanto você está. E aí vem um dos grandes milagres da fé. É nós, no meio da dificuldade, sermos instrumentos de bênção na vida de outra pessoa. Pensa que maravilha eu estou lhes dizendo agora. No meio da sua tribulação, quando você acha que mal tem azeite para a sua própria subsistência, você ainda vai olhar e ver que tem pessoas precisando de azeite. Quando você mal tem para si próprio, você vai ver que nas mãos de Deus, você pode ser um instrumento com o pouco que você tem, para abençoar a outros que igualmente não têm nada. Sabe, irmãos, quando nós transformamos Deus no gênio da lâmpada, é porque nós estamos muito focados na nossa necessidade somente. E aí nós queremos pedir, e diga de passagem, tem que ser rápido, tem que ser no estalar de dedos. A gente só pede aquilo que nos interessa. E aí a palavra de Deus nos diz: você não tens porque não sabe pedir. Vocês não têm porque pedem de maneira errada, pedem pensando nos seus próprios interesses. Então a atitude saudável para nós nos relacionarmos com este Deus de milagre, o Deus que chega junto, o Deus que faz a diferença, não é simplesmente vir para a igreja quarta e domingo e só pedir. Nós podemos sim pedir, é saudável e é bíblico fazermos as nossas petições com súplicas e ações de graças, nos ensina o apóstolo Paulo, mas nós temos que ter uma atitude de coração que não é só pedido, queridos. A atitude de coração, ela, número 1, sabe exatamente qual é o problema. Número 2, ela sabe exatamente para quem pedir socorro, é ou não é? Número 3, vamos voltar para o texto, que aí eu recapitulo junto com vocês. Ele diz: o que você tem em casa é saber que eu sempre tenho algo, e é ali que Deus está começando a agir. Número 4, ele diz: tenha uma atitude positiva, que a mulher diz: tua serva não tem nada, mas eu tenho pelo menos uma vasilha de azeite. Atitude positiva. E quinto e último lugar, essa particularmente é a que eu gosto mais. Está esperando por um milagre? Bem-vindo ao clube dos que esperam por um milagre, porque gente sofrendo tem um bocado igualzinho a você e a mim. Então vamos ser uma bênção na vida do nosso próximo. Você está com dificuldades financeiras, saiba que o pouco que você tem vai ser uma grande ajuda para aquele que não tem absolutamente nada. Experimente fazer isso, meu irmão. Experimente se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, tu conheces a minha situação, tu sabes o quão necessitado eu estou, mas eu também sei que tem gente precisando e eu quero que o Senhor me use como uma bênção na vida do meu próximo. Experimenta fazer isso, que você já vai ver um milagre acontecendo e outros estarão a reboque, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Sanatiel, para cá por favor.